Bom, gente, na aula de hoje a gente vai ver como é que funciona aí as fontes de corrente e vamos aprender também a converter uma fonte de tensão em uma fonte de corrente e vice-versa, também uma fonte de corrente em uma fonte de tensão. Na próxima aula a gente vai aprender o método das malhas e na aula seguinte, o método dos nós, a gente termina aqui a segunda etapa da nossa disciplina. Então a gente tem que a fonte de corrente é como se fosse o dual da fonte de tensão. Uma bateria ou uma fonte qualquer de tensão, ela estabelece uma tensão fixa nos ramos que ela está conectada. Assim como uma fonte de corrente vai fornecer uma corrente fixa no ramo que ela tiver conectado também. A outra dualidade está aqui, A corrente gerada por ela, fornecida por ela, vai depender do circuito que minha fonte de tensão ou minha bateria foi ligada. Assim, como dual, a gente tem que a fonte de corrente ligada em um circuito, a tensão vai ser em função do circuito que foi conectado a essa fonte de corrente. Então, aqui na esquerda, a gente tem uma fonte de corrente I ligada a uma carga aqui, VC, que a gente pode representar isso como se fosse esse circuito aqui da direita. A carga VC é um circuito de qualquer coisa que eu esteja querendo utilizar, um celular, um computador, alguma coisa que eu liguei minha fonte de corrente. A tensão VS, que é a tensão em cima aqui, da minha fonte de corrente, vai depender, da tensão do meu circuito quando eu aplico essa corrente I nele. Então aqui tem a dica do livro, né? Uma fonte de corrente determina a direção e a intensidade da corrente do ramo em que ela está localizada. Aqui, eu tenho uma fonte de corrente que ela tem que intensidade. Intensidade I. Pode valer, sei lá, 5 amperes, 10 microamperes, não importa. A intensidade I. E qual é a direção? A direção, está da esquerda para a direita. Então, ela está indicando a direção também, além da intensidade. Já quando eu falo da intensidade, da polaridade, da tensão em cima dessa fonte, o que vai dizer isso é em função, como a gente acabou de ver, do circuito no qual ela foi aplicada. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Calcule a tensão da fonte, a tensão V1 e a corrente I1 aí, do circuito. De cara, a gente já pode descobrir quem é a corrente I1. Quem é a corrente I1? É a mesma corrente I, né? Quem está fornecendo a corrente para esse ramo aqui, para esse circuito aqui, é a fonte de corrente. Então, aqui nesse ponto é I, aqui nesse ponto vale I, bem aqui vale I, aqui vale I. Ou seja, no circuito todo, a corrente vale I. Então, quem é o I1? É o próprio I, que vale 10 miliamperes. E quem é a tensão V1? Ora, é a lei de Ohm, né? Quem é V1? É a corrente I1 vezes o R1. Quem é o I1? A gente acabou de descobrir. 10 miliamperes. Quem é o R1? 20K. Então essa conta vai dar 200 volts, né? Então a tensão V1 é 200 volts. E a gente viu agora há pouco, se eu tiver o meu circuito, minha fonte de corrente ligada em um circuito aqui, a gente viu agora há pouco isso. Se eu tiver minha fonte de corrente ligada no meu circuito, a tensão VS vai ser a tensão de quê? Vai ser a tensão do meu circuito. Aqui é como se fosse aquele RC, a carga, né, que eu liguei a minha fonte de corrente. Então, o VS nada mais é do que o próprio V1, que é igual, então, a 200 volts. E esse circuito, hein, que tem uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Como é que a gente vai trabalhar com esse circuito? Ele quer saber quem é a tensão VS e as correntes I1 e I2. De cara, eu já sei quem é a tensão VS. Quem é a tensão VS? Eu sei, que a fonte de corrente está em paralelo com a fonte de tensão, que está em paralelo com o meu R. Então aqui também eu vou ter uma queda de tensão, que eu vou chamar de VR. Se está todo mundo em paralelo aqui, então o que é que eu sei?
que o E é igual a VS, que é igual a VR. Ora, então, quem é o VS? É o E, que vale 12 volts. E quem é o I2? Se o VR é igual a E, que é igual a 12 volts, quem é o I1? Pela lei de Ohm, quem é o I1? É o VR dividido pelo R. Quem é o VR? 12 volts. Quem é o R? 4 ohms. Então, quanto é que dá essa corrente 2? 3 amperes. E quem é a corrente 1? A corrente 1 a gente pode resolver como? Usando a lei de Kirchhoff das correntes, né? Quem é a lei de Kirchhoff das correntes? O que é que ela diz? Que o somatório das correntes que estão entrando no nó é igual ao somatório das correntes que estão saindo do nó. Então aqui, quem é que está entrando nesse nozinho aqui de azul? É a corrente I. Quem é que está saindo? I1 e I2. Então quem é o I1? É justamente o I menos o I2, que vai dar igual a 4 amperes. Bom, as fontes que a gente tem visto até agora, elas são fontes ideais, né? Mas as fontes reais, elas têm uma certa resistênciazinha dentro delas, porque elas não são ideais como as que a gente vem trabalhando agora. Ou seja, as fontes que a gente vem trabalhando de modo ideal, essa resistência interna é zero para a gente. Mas aqui, ó, como as fontes reais têm uma resistência interna, a gente pode também agora aprender a fazer uma coisa que é a conversão de fontes. Ou seja, eu posso converter uma fonte de tensão em uma fonte de corrente. Como? O primeiro passo é entender aqui, ó, que uma fonte de tensão vai ter uma resistência RS, ou seja, uma resistência em série, S de série, com a fonte de tensão. Essa resistência é bem baixinha da fonte de tensão. E aqui, ó, na fonte de corrente, eu vou ter agora uma resistência em paralelo com a minha fonte de corrente. O que está em azul é minha fonte de tensão e fonte de corrente. E o RL aqui, esse L é de load, né, do inglês de carga, que é o dispositivo que eu vou ligar minha fonte. É como se eu estivesse ligando minha fonte na tomada, por exemplo, que seria uma fonte de tensão com RS em série, né? Então, com isso, eu consigo transformar uma fonte de tensão em uma fonte de corrente e vice-versa. Então, a gente deduz automaticamente que as fontes ideais não podem ser convertidas de um tipo para o outro, né? Para ter essa conversão, a resistência interna tem que estar presente. Recapitulando, na fonte de tensão a resistência em série, na fonte de corrente é uma resistência em paralelo. Então a gente tem que fazer a seguinte consideração. Se o que tem aqui ó, na fonte de tensão, o que está em azul aqui na esquerda, no circuito da esquerda, for igual, ou seja, equivalente ao que tem aqui no circuito dentro da região azul, que é a fonte de corrente na direita, para a carga, ou seja, para o RL, para o dispositivo que eu estou ligando essas fontes, a corrente e a tensão e a potência dissipada neles tem que ser a mesma, independente se eu estou ligando numa fonte de tensão ou numa fonte de corrente. Ó. Em outras palavras, eu posso dizer o quê? Que se eu tivesse um cubo fechado com essa fonte aí dentro, uma das duas, a carga não saberia dizer se era uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente que ela estava sendo conectada, porque ela ia ter a mesma corrente, a mesma tensão e a mesma potência dissipada. E isso tudo se elas forem, né, equivalentes. Então a equivalência da fonte de tensão está aqui, ó. Está nos seus terminais, no ponto A e no ponto B. O ponto A e o ponto B vai ser equivalente ao que tem aqui na esquerda,
do que tem na esquerda da outra figura. Como? O RS vai ser igual ao RP. O RS, a resistência do circuito da fonte em série, vai ser igual ao RP, que é a resistência do circuito da fonte de corrente em paralelo. Então, se eu quiser descobrir, eu tenho uma fonte de tensão aqui, ó, com valor E. Se eu quiser descobrir quem é o equivalente, que seria uma fonte de corrente com uma resistência, aqui é o ponto A, e aqui é o ponto B, eu tenho uma resistência S aqui e uma corrente aqui. Se eu quisesse saber quem é, eu tenho esse circuito aqui, ó. E quero achar o equivalente, que é esse outro circuito aqui, ó. Com a fonte de corrente e um R em paralelo. Se eu quisesse saber quem era esse R em paralelo, seria o mesmo RS. Aqui seria, ó, igual a RS. E quem é o I? Quem é a corrente? Seria justamente a lei de Ohm, né? Como é que seria o I? O I seria o E dividido pelo RS ou RP, tanto faz, os dois são iguais. E se fosse ao contrário agora? Agora, ó, eu tenho esse cara aqui, ó, e quero achar o equivalente, que é uma fonte de tensão, que ela fica em série com um resistor aqui, RS, e aqui é uma fonte de tensão E. Então, aqui é o ponto A e o ponto B. E eu tenho esse circuito e quero achar o equivalente, que é uma fonte de tensão E em série com RS. Como é que eu faço? O RS é igual a quem? Ao RP. E o E? Quem é o E? Quem é a fonte? É o RP vezes a corrente. É a lei de Ohm. Basta saber quem é a corrente, que é dado, porque é uma fonte, e o RP é igual ao RS. Eu substituo aqui na fórmula e eu tenho uma tensão. Então, só com a lei de Ohm eu consigo transformar, ou seja, converter uma fonte de tensão em uma fonte de corrente equivalente, e o contrário também é verdadeiro. Então, vamos ver essa questão aqui. Eu tenho aqui, ó, no azul uma fonte de tensão que não é ideal, porque ele está representando aqui, ó, uma resistência interna em série de 2 ohms. Como eu disse, essa resistência sempre é bem baixinha. E eu quero no item A descobrir quem é o IL. Ora, como é que eu faço isso? Usando a lei de Ohm, né? Quem é a corrente? IL é a tensão dividido pela resistência, que é a resistência equivalente aqui do circuito. É um circuito em série, então o RS mais o RL, que é o R da carga, né? Então, quanto é que dá isso? Substituindo, é 6 volts aqui em cima, aqui embaixo é 2 mais 4, que também dá 6, ou seja, vou ter 1 ampere de corrente, que é a corrente que circula aqui através da carga. No item B, ele quer que eu converta essa fonte de tensão aqui, ó, numa fonte de corrente. Então, ele quer que eu converta em quê, ó? Nisso aqui. Uma fonte de corrente com a corrente I, que liga em paralelo, lembra lá, né? Com RP em paralelo, que vai estar ligada aonde, ó? Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. O ponto A e o ponto B estão ligados aonde? Na carga, né? Que é o RL, que vale 4 ohms. Então, eu tenho que descobrir quem é, ó, o I e o RP. Ele quer que eu converta essa fonte de tensão numa fonte de corrente que tem esse mesmo esquema aqui. Então, quem é o I? Ora, o I é justamente quem? A lei de Ohm, mais uma vez aplicada, que é quem? A tensão dividido pela resistência. Qual resistência? Tanto faz, porque o RS é igual ao RP, né? A resistência paralela é igual à resistência em série. Então, o I é igual ao E dividido pelo RS, que vai dar quanto, então? 6 volts dividido pelo RS, que é 2, vai ter então uma corrente de 3 amperes para essa fonte aí, né? Então, usando esse circuito que a gente acabou de descobrir aqui, né? Vou até ajeitar aqui, ó, ficar mais organizado. Esse I vale
3 amperes. Ele quer saber, ó, a corrente que passa aqui na carga. Ele quer saber que corrente é essa aqui, ó. Corrente IL. Como é que eu faço isso? Olha, eu tenho uma fonte que está interligada aqui em paralelo com 2 resistores. Ou seja, vai vir uma correntezinha para cá e a corrente IL para o outro lado. Quem é a corrente IL? Posso usar o quê? O divisor de corrente. Como é a resistência da corrente que eu não quero, que é o RP ou RS, né, já que são iguais, que vale 2 ohms, vezes quem? Vezes a fonte, que é o I, dividido pela soma aí dos elementos que estão envolvidos, que é o RP, mais o R, L, né? Então, vou substituir aqui, fica 2 vezes 3 dividido o RP é 2, seu RL é 4, né? Isso aqui então vai dar 6 dividido por 6. 1 ampere é a corrente aqui, ó, do RL. Então, a corrente que passa no RS ou no RP é 2 amperes para respeitar a lei de Kirchhoff das correntes. Né? 2 mais 1 é a fonte, que é 3 amperes. Né? Outra coisa importante é que a fonte e seu equivalente vão estabelecer a corrente no mesmo sentido através da carga que ela foi aplicada. Quando eu mudar de uma fonte de tensão para uma fonte de corrente, a corrente vai seguir no mesmo sentido do que era da fonte de tensão anteriormente. A mesma coisa, o contrário. Se eu tiver uma fonte de corrente que está no sentido, sei lá, de baixo para cima, a corrente da fonte de tensão equivalente também vai ter que estar nesse mesmo sentido. E agora, hein? Eu tenho esse circuito com uma fonte de corrente e uma fonte de tensão e quero saber quem é a corrente I2. Eu não consigo juntar esses elementos aqui, por exemplo, e reduzir eles até chegar em um circuito mais simples, porque são elementos diferentes, né? Eu não tenho aqui nada em série nem em paralelo também, porque são elementos diferentes. Mas uma coisa que a gente pode tentar, ó, é fazer o que a gente acabou de aprender. Eu tenho aqui, ó, uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. E eu vou transformar isso em quê? Numa fonte de tensão em série com um resistor. Repare que o sentido aqui está de cima para baixo. Se está de cima para baixo, quer dizer o quê? Que o polo negativo da minha fonte vai estar em cima e o polo positivo vai estar embaixo. Né? Ela sai do polo positivo sempre em direção ao polo negativo. Então, o circuito vai ficar como agora? Vai ficar dessa maneira. Meu circuito agora é esse. Transformei o quê? Minha fonte de corrente em paralelo com o resistor em uma fonte de tensão aqui, ó, que eu vou chamar de E, em série com o resistor. Mas quem é esse E? E quem é esse RS? O RS a gente já sabe que é igual ao elemento em paralelo, né? Ou seja, é igual ao R1, que é igual a quem? 3 ohms. E quem é o E? O E é a lei de Ohm. É quem? É o I1, que é a minha fonte lá, ó, vezes o R1. Isso aqui vai dar quanto? 4 vezes 3, 12 volts. Então, na verdade, eu tenho agora um RS que vale 3 ohms e um E que vale 12 volts. Eu vou chamar aqui, ó, de E1, já que esse é o E2, né? Então, quem é a corrente aqui que passa pelo R2? É a mesma corrente que passa pelo ponto A, é a mesma corrente que passa pelo R5, é a mesma corrente que passa pelo B, né? Todo mundo aqui está ligado em série. Então, quem é essa corrente 2? As fontes aqui, ó, de tensão, eu posso intercambiar elas para deixar uma do lado da outra, ou seja, se elas estão com a mesma polaridade na mesma direção, o mais para baixo e o menos para cima,
é a soma das duas aqui em cima, ou seja, é 1 mais é 2, né? Aplicando a lei de Ohm. E as resistências também eu posso intercambiar. Resistência em série é justamente o RS mais o R2. Então, quem é aqui? É 12 mais 5, 17 volts aqui em cima. E aqui embaixo, 3 mais 2 é igual a 5, né? Então, o I2 aqui vai dar 3,4 amperes de corrente. E assim como fontes de tensão com valores diferentes não podem ser colocadas em paralelo, a gente tem essa regrinha aqui, ó, que o livro está lembrando bem, que as fontes de correntes de diferentes valores não podem ser colocadas em série, devido à violação agora da lei de Kirchhoff das correntes, né? Eu não posso ter uma corrente em série com outra com valores diferentes. Correntes em circuitos em série têm o mesmo valor. E assim como eu tenho lá, por exemplo, duas fontes de tensão ligadas em série, que é um é 1 e um é 2, eu posso transformar ela, né, numa única fonte equivalente aqui, com valor E tal que o é 1 mais o é 2. Se eu tiver fontes de corrente, ó, em paralelo, eu posso também fazer o equivalente e botar uma única fonte aqui, ó, no lugar. Aqui o I1 e o I2, eu posso substituir isso aqui, um I, de tal forma que é o I1 mais o I2. É isso que está dizendo aqui, o que o livro toma aí como algo importante, né? Duas ou mais fontes de corrente em paralelo podem ser substituídas por uma única fonte de corrente, tendo em vista o valor absoluto pela diferença ou a soma. Se elas estão aqui, ó, no mesmo sentido, a gente soma. Se elas estão em sentidos opostos, a gente vai fazer a subtração dessas correntes, né? E claro, a nova resistência interna dessas fontes de corrente que vão estar em paralelo é a resistência total resultante em paralelo, né? Então, nessa questão, ele quer que reduza essas fontes de correntes para apenas uma, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma fonte de corrente com resistências interna e outra fonte de corrente com resistência interna. E a gente quer reduzir para o quê? Para uma única fonte aqui, ó, com uma única resistência interna aqui em paralelo. Aqui eu não botei se é para cima ou para baixo, porque vai depender, né? Vai depender aí da minha corrente. Então, a gente vai olhar quem é a minha corrente I. Estão em sentidos opostos. Se estão em sentidos opostos, vai ser a diferença das duas. Ora, 10 menos 6 dá 4 amperes. E vai ser em que direção? Para baixo, né? Para baixo, né? Se eu quisesse mudar a direção aqui, ó, colocar para cima, eu tinha que botar um sinal negativo bem aqui do outro lado, né? Então aqui é para baixo. E quem é o RP? É o R1 em paralelo com o R2, que vai dar quanto? 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, que é aquela regrinha de dois elementos em paralelo, né? Ou seja, isso aqui vai dar 18 dividido por 9, 2 ohms. Esse é nosso circuito equivalente. Reduz as fontes de corrente em paralelo na figura a uma única fonte de corrente única, né? Então, assim como os elementos lá em série, as fontes de tensão em série com resistor, a gente pode intercambiar, aqui também, ó, a gente pode fazer isso, pode trazer essa fonte aqui, ó, bem para cá. Ela ia ficar como? Ia ficar bem aqui, ó. 4 amperes. Então, esse circuito aqui vai ter um circuito equivalente com um único R1 aqui de 4 amperes. Falta descobrir quem é esse I. E quem é esse I aqui? O I, ó,
7 para cima eu vou chamar aqui de positivo. 3 para baixo, os que estão para baixo vai ser o negativo. 4 para cima é positivo, né? Então isso vai dar quanto? 11 menos 3, 8 amperes, né? 8 amperes para onde? Para cima ou para baixo? Eu tenho 11 para cima e 3 para baixo. Então o resultante, ó, é para cima, com um valor aqui de 8 amperes. E essa questão aqui, eu tenho um circuito com uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, e eu quero saber o quê? Eu quero reduzir esse circuito para uma única fonte de corrente através desse meu RL aqui, ó. E depois disso eu quero descobrir quem é esse R, essa corrente e L. Então o primeiro passo é transformar esses caras aqui, ó, em uma fonte de corrente. Vai ficar como? Vai ficar aqui uma fonte de corrente que eu vou chamar de I1. Estou apontando para cima porque a corrente sai do polo positivo para o polo negativo. Ligado em paralelo com quem? Com o próprio R1, né? É a regrinha que a gente viu agora há pouco. E aqui, continuando. Aqui vai ter a fonte I2, que vale 6 amperes. Vou ter o R2 bem aqui. E vou ter também o RL aqui na ponta, que vale 14. O R2 vale 24. E eu quero saber também quem é a corrente IL aqui, né? E agora? Aqui o R1 vale 8. Como é que eu faço isso? Eu posso intercambiar aqui o I1 com o I2 em um único I, né? Vai ficar como? O circuito agora vai ter um único I, que é o I1, que é quem? Quem é esse 1? É a lei de Ohm, né? A fonte é 1, dividido por quem? Pelo R1. Então 32 dividido por 8 é 4 amperes. Então minha fonte resultante I aqui, ó, que é o I1 mais o I2 é quanto? I1 é 4 amperes, I2 é 6 amperes, e a fonte I aqui vai ser 10 amperes. E vai estar ligado em quem? Em um R equivalente aqui, que eu vou chamar de R total, que é quem? O R1 em paralelo com o R2, que vai estar ligado no meu RL aqui na ponta, que vale 14 ohms. E quem é o R1? Que é esse cara que é 8 ohms, em paralelo com o R2, que é 24 ohms. Fazendo as continhas aqui, essa conta vai dar 6 ohms. Ora, eu tenho uma fonte de corrente ligada em paralelo com dois resistores. Então, quando eu chegar bem aqui, vai vir um Izinho T para cá e vai vir para quem? Para cá quanto? O IL, né? É esse IL que eu quero descobrir. Quem é o IL? Vou usar o quê? A regra do divisor de corrente. A resistência que eu não estou trabalhando é o RT, dividido pela soma das duas, o RT mais o RL, vezes a fonte de corrente, que é o I, né? Então, substituindo os valores, o RT vai ser 6, o I é 10, 6 mais 14, vai ser então 60 dividido por 20, 3 amperes de corrente, essa corrente que passa pela carga. Então, como lá nas aulas lá do circuito em série a gente viu que fontes de tensão em paralelo com E1, por exemplo, valendo 10 volts e um E2 valendo 5 volts, não pode, né? Isso aqui não pode existir, né?
Também as fontes de correntes de diferentes intensidades não podem ser ligadas em série.